Vamos falar um pouquinho de economia também, porque existem duas realidades no mundo. A beleza das estrelas e o boleto que chega no final do mês. Para controlar a alta da moeda, o Banco Central decidiu promover o leilão de 1,5 bilhão de dólares na manhã desta sexta-feira. A medida é vista como uma resposta a uma demanda criada a partir da forte migração de recursos para o exterior, causado principalmente por notícias pouco animadoras sobre a situação econômica do Brasil. Segundo a autoridade monetária, o dinheiro leiloado vem de reservas internacionais. Vamos queimando as reservas e movimentará o mercado. Esta é a segunda intervenção no câmbio desde o início do governo Lula. Meu querido Diego Tavares, é o que a gente tem insistentemente falado. Para conter a alta do dólar, tem que queimar as nossas reservas, vendendo nossas reservas em dólares, ou tem que controlar o déficit público e gastar menos? É aquele negócio, não adianta fazer publicidade com narrativas se a economia não vai. Eu ia voltar nessa pauta agora, Capês. Eu fico imaginando a forma com que o governo tem que se comunicar de forma eficiente para passar uma notícia como essa que nós estamos repercutindo aqui. Vamos lembrar que nós temos um país vizinho aqui, a Argentina, que está totalmente em frangalhos. Agora começa a ter alguns sinais de recuperação, mas que teve como uma das raízes de sua crise econômica justamente a falta total de dólares dentro das suas reservas. Empregam esforço justamente para repatriar os dólares. E o Brasil vai seguindo no caminho contrário. Como você bem disse, ao invés de tentar controlar o custo do nosso país, o custo da nossa máquina pública, ao invés de olhar da porta para dentro da máquina pública e promover os cortes de gastos, promover as privatizações de estatais que servem só de cabide de emprego para aliado político, que não produzem nada de fato para a nossa sociedade, ao invés de cortar gastos imprestáveis, cortar cargos comissionados que pouco servem à sociedade de fato, que não produzem nada a título de serviço público, enfim, vão adotando medidas e costurando de um lado, tributando um pouco mais aqui, criando medidas arrecadatórias, focando em arrecadar mais imposto, em pesar mais ainda essa máquina sobre o setor produtivo, ao invés de promover essa redução no tamanho da máquina pública. Então, realmente, de forma muito, muito clara, nós não estamos fazendo a nossa lição de casa na economia. E depois vai sobrar crítica lá para o Banco Central. O Banco Central que não abaixa, que está acabando com a economia do país por não abaixar a taxa de juros. Em uma situação como essa, eu me pergunto, de forma pragmática, como que nós podemos fazer para reduzir o custo do nosso dinheiro? É praticamente impossível, porque matemática não tem viés, matemática não tem ideologia. Não tem como a gente resolver a situação fiscal do país gastando muito mais do que a gente arrecada. Enquanto você está falando, aqui ao meu lado, o Luiz está até me desconcentrando. Mexendo a cabeça, está profundamente contrariado com o que você está falando. Ele tem uma bengala aqui, ele já até pegou a bengala. Eu não estou contrariado, é que eu acho o Diego Tavares muitas vezes engraçado, sabe? Porque assim, quando interessa, o Banco Central, ele é autônomo, né? Para manter os juros lá em cima e tal, não sei o quê, autonomia total do Banco Central em relação ao governo. Quando não interessa para você, Diego Tavares, o Banco Central é um apêndice do governo. Parece até pela sua fala que foi o ministro Fernando Haddad que mandou o Banco Central vender esse 1,5 bilhão de dólar. Não foi. Quem mandou foi o Campos Neto, o Bob Fields Neto, tá certo? Ô, Pacheco. Então, a autonomia do Banco Central tem nada a ver com o governo federal, querido. Nós temos a ver. O Banco Central é independente e autônomo. É independente e autônomo e é pragmático. Justamente em razão do descontrole das nossas finanças públicas, o Banco Central é obrigado a adotar esse tipo de medida. Esse é o grande Pacheco, ponto. Não tem como um Banco Central fazer uma política com medidas que de fato vão fazer a nossa economia se aquecer se o governo também não faz a lição de casa. Ô, Pacheco, é só para deixar... Pelo que eu entendi, o Diego não estava criticando a medida do Banco Central. Ele estava criticando o Banco Central ter sido obrigado a tomar essa medida diante da situação econômica. Ele está fazendo uma crítica à política econômica do governo. Mas você também não concorda com isso? Eu também não concordo com isso, porque eu vejo que o Ministério da Fazenda, sob o comando do ministro Fernando Haddad, tem feito uma gestão da nossa economia que é impecável. O PIB crescendo como nunca se via no Brasil há muito tempo.
né? A inflação, como eu já disse... 2,9%. Baixando, 2,9%. Como você via há muito tempo, há muito crescimento fantástico. Me diga quanto que o PIB cresceu no governo Bolsonaro. Você quer comparar uma situação de pandemia? Me diga no governo Temer. O PIB do mundo Me diga no governo Temer quanto que o PIB cresceu. Os 2 anos de governo Temer que o Temer herdou da presidente Dilma Rousseff, que entregou a maior crise econômica da história da redemocratização. Você tem saída para tudo. Não, eu não tenho saída para tudo. O que tá bom para você é porque o que estava ruim antes foi por causa disso, daquilo outro. Tá bom? Você acha que tá bom? Não, eu acho que está melhor. Estou falando que tá bom. Está melhor do que estava. Melhor. Não tem um vírus matando milhões de pessoas aqui todos os meses. Um vírus que o Bolsonaro quis combater com cloroquina. Você vai querer entrar nesse debate agora, rapaz? Não, até concordo. Então vamos entrar na pandemia. Vamos entrar nos eixos aqui. O que a gente está falando é da gestão do Ministério da Fazenda. A gestão do Ministério da Fazenda, você está falando, a economia do Brasil vai mal. O desemprego caiu, a inflação caiu, o PIB aumentou, então a economia vai mal, o Banco Central é obrigado a fazer. Muito mal. Não é isso. A economia no mundo vai mal. Não. A economia no Brasil vai mal. A economia no Brasil vai muito melhor do que foi nos 4 anos de desgoverno Bolsonaro. A Índia está crescendo de vento em popa, o Sudeste Asiático aquele Guedes lá, aquele Guedes, aquilo ali levou essa economia do Brasil pro buraco. Tá certo, e o certo agora é taxar a blusinha. O presidente da República que matou 700 mil pessoas. É taxar a compra de pobre, é assim que a gente conserta o Brasil. É acabando com o poder de consumo do pobre, taxando tudo aquilo, tudo que a gente encontrar, vamos taxar. Até as apostas esportivas, que está comprovado que pessoas utilizam até o Bolsa Família para fazer as suas bets ali, entrando também na reta da taxação. Olha onde você tudo vai. Está sendo você taxado. Vem me falar de aposta em... Você quer me dizer, Pacheco? Para falar da economia do país. Você quer me dizer que 2,9 é um baita PIB. E é um resultado que tem nome, viu? Os 2,9 de crescimento se dá graças ao agronegócio, que entregou uma safra recorde no ano anterior. Muito bem, e graças ao Campos Neto, que não cedeu em relação à taxa de juros. Foi atacado pessoalmente pelo presidente da República e não cedeu. Pessoalmente não, foi atacado em sua pessoalmente. Foi chamado de moleque, foi chamado de menino pelo presidente da República. E é um menino e não mesmo. cedeu. E agora está sendo atacado por você. Está sendo atacado por você. Não sabe por quê? Não a figura, porque a gestão do Campos Neto não pode ser atacada por vocês, Pacheco. O Galípolo vai entrar e você vai ver o que é gestão. O Galípolo que está votando junto com o Campos Neto. Está votando juntinho com o Campos Neto. Quando tem que votar, tá. Justamente para manter e aumentar a taxa de juros. Então alinhe o seu discurso. Não, harmonize o seu discurso que está vindo da República. Você vem falar de economia. Harmonize o seu discurso com seus amigos do PT. Economia, você vem falar de bets, rapaz. Vai, fala aqui a quem se deve o resultado de 2,9. O que fez o governo federal para que nós tivéssemos esse resultado? Eu dei aqui os motivos. Uma gestão firme do quê? E séria da economia. Do quê? O que fizeram? Objetivamente, concretamente, o que fizeram? Fizeram 2 anos e meio do governo proativo. Muito bem. Fizeram nada, Pacheco. É por isso que eu digo, o Linha de Frente é o programa de debates mais democrático da televisão brasileira. Aqui todos têm voz, todos podem falar e ninguém é obrigado a concordar. Aliás, eu não gosto quando começa todo mundo a concordar. Temos grandes debatedores, excelentes oradores com ótimos argumentos e foi um pouco do que vimos aqui. Esse confronto entre dois monstros da oratória, cada um com seus argumentos. Desculpa o pessoal da rádio, né? Vamos ouvir agora nosso querido Fábio Santana. Capês, você falou dos filmes para separar no horário político. A gente tem aqui, podia passar o dia inteiro linha de frente, que seria muito interessante, ficaria o dia inteiro aqui assistindo o debate, né? Riquíssimo. Bom, em relação a essa questão do dólar, realmente é um sintoma de desconfiança, né? Quando há aumento do dólar, é porque o investidor ele tem uma desconfiança em relação à firmeza, à segurança e à seriedade do governo, né? É um sintoma, isso é um sintoma, não quer dizer que esteja acontecendo, mas é um sintoma, né? Mas, portanto, é um sintoma que afeta gravemente a economia brasileira, porque é absolutamente dependente do dólar, né? Para produzir, para trazer
os insumos para poder exportar os seus produtos. Nosso país, a industrialização é muito deficiente, então a gente depende muito do dólar, das aquisições, das compras em moeda estrangeira. Então, quando há o aumento do dólar, há realmente um impacto muito grande. Por isso que a nossa discussão aqui é muito candente por conta disso, porque o reflexo da economia brasileira ela é muito perigoso e muito intenso, né? Então, quando o Banco Central ele é obrigado a queimar tanto dinheiro, assim, tanta reserva estrangeira, é porque ele está tentando equacionar, minimizar os impactos em cima da economia brasileira. Mas, de fato, e aí o Pacheco colocou com toda a razão, o Banco Central é independente e tudo mais, mas, por outro lado, não tem como negar, né, que é um reflexo da economia brasileira. Assim, o governo está gastando muito, deveria estar gastando menos. Se tivesse gastando menos, não precisaria ter esse tipo de... Não há como negar essa relação que ela é presente. Pode falar, claro. Eu queria fazer um pequeno adendo à minha fala, porque ao mesmo tempo em que o dólar, de fato, tem subido, isso sobe por quê? Porque tem gente interessada em comprar dólar. Mas também o Ministério da Fazenda, o Fernando Haddad, ele não comanda o Ministério da Fazenda de olho na Faria Lima, nem nos players do mercado financeiro. Mas a Bolsa de Valores, né, a Bolsa de Valores brasileira de São Paulo está batendo sucessivamente recordes em sua pontuação. Né? Então, nunca se investiu tanto nas empresas brasileiras que estão listadas na Bolsa de Valores. Viu, Diego? Compre na baixa para vender na alta, né? É uma regra do mercado financeiro. Vamos ouvir agora a professora Deise Chocari. Professora Deise Chocari, certa vez, a minha mulher ouviu um diálogo entre minha sogra e meu saudoso sogro. E que minha sogra dizia: eu acho que o Fernando, muitas vezes, fica nervoso, fala duro comigo, e não é assim, ele precisa se enquadrar, você precisa enquadrá-lo. Meu sogro disse: sabe que você tem razão? Ele me chamou para conversar. Eu disse: não, absolutamente, eu é que sou premido todos os dias e todos os minutos por uma fúria insana desta senhora, a qual tenho muito respeito. E ele disse: sabe que você tem razão? Minha esposa então chegou e disse: pai, eu não estou entendendo. O senhor disse que minha mãe tem razão e disse que o Fernando tem razão. Afinal de contas, todo mundo tem razão? E ele disse: sabe que você também tem razão? Minha querida Deise Chocari, quem tem razão nesse debate? Putz, eu acho que ninguém tem razão, Cabeça. Tem um livro que eu gosto muito de indicar livro, tem um livro do Thomas Trauman, que é O Pior Emprego do Mundo, né, que ele fala sobre justamente os cargos de ministros da Fazenda, né, é super legal porque ele dá muitos exemplos ali, acho que é um bom momento para ler. Mas vamos lá, a leitura política que eu faço dessa intervenção no câmbio, em tão pouco tempo, já faz uma segunda intervenção, né, a gente tem alguns recados que isso passa, né, o primeiro é que obviamente, né, a primeira movimentação, a primeira intervenção, ela não foi eficiente, né? E isso acaba gerando a segunda consequência, que é passar uma imagem errada, precipitada e até de desconfiança no mercado. E aí também tem essa questão da persistência dos problemas econômicos, né? Então, uma segunda intervenção tão rápido assim é como dar um indicativo de que, bom, a primeira não resolveu, a gente continua com os problemas econômicos e isso acaba refletindo também na segurança dos investidores e na confiança do mercado. E os meus colegas falaram aqui em relação a esse governo que gasta muito. Eu sempre reitero isso, acabo batendo na mesma tecla, mas esses tempos eu estava conversando com o Raul Veloso, que foi ministro também, e o Raul estava apontando alguns pontos assim, essenciais para que o governo saia um pouco dessa armadilha que ele vem se metendo cada vez mais. E não é só esse governo, né? Já é de vários governos. A gente teve uma reforma da Previdência, mas o Raul estava alertando que se não houver outro tipo de melhoria na Previdência, que está sufocando os municípios, em 5 ou 6 anos vai ser necessário que essa pauta entre novamente em discussão, né? Porque a Previdência está esganando os municípios. Também tem a questão que a gente sempre fala aqui, e o Capês tocou muito brevemente no programa de hoje, mas em relação ao Congresso Nacional, que está muito mais preocupado em discutir as intervenções do STF, muitas vezes por causa de uma omissão do Congresso, mas não discute temas que são relevantes, como reforma tributária, que está trancada lá sei lá quantos meses,
a própria reforma administrativa, e cabe ao governo também fazer uma revisão das despesas, porque está arrecadando e está gastando mal. Então, enquanto não houver essa conjunção de fatores, tornar também, para não me estender muito, mas tornar os programas sociais mais eficientes e em busca de resultados, a gente vai continuar nessa panela de pressão. Então, é uma conjunção de valores, de medidas que partem do Congresso Nacional, mas também do Executivo. Os programas sociais, às vezes, parece que eles não têm um objetivo final, né? É simplesmente uma mera propaganda. Então, torná-los mais eficientes, aliado a uma reforma administrativa eficiente e uma reforma tributária, pode ser um belo começo. Eu nem vou falar da reforma previdenciária, que eu bato nisso a todo momento. Mas, de novo, todos os meus colegas tocaram nesse ponto. O peso do Estado brasileiro é um negócio absurdo. O inchaço da máquina é absurdo.